certo? Tem uma previsão em mais ou menos de 1 hora, então nós temos um tempo para a apresentação e um tempo que nós podemos tirar um pouco de dúvidas ao final da apresentação, ok? Durante a apresentação, vocês podem fazer perguntas, vai ficar disponível no chat para mim, façam perguntas privadas, preferencialmente, e depois a gente tenta ver se consegue responder. Claro que com um prazo de 1 hora, nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas, ok? Todos estão visualizando a apresentação inicial, SAP Connector, conhecendo as formas de conexões. Primeiramente, vou me apresentar, né? Eu sou o Fernando Tonial, conhecido mais como Tonial no mundo QuickView. Sou formado em Ciência da Computação, com pós-graduação em Gerenciamento de Projetos. Trabalho com QuickView desde 2005. Tenho alguma experiência trabalhando com QuickView, né? E possuo as certificações disponíveis hoje que a QuickTech disponibiliza, sendo a parte de Designer, Developer e System Administrator, certo? Que é a parte de servidor. Especificamente para SAP Connector não existe hoje uma certificação ainda disponível, mas nada impede de que a QuickTech lance essa certificação futura. Não temos nada específico sobre isso, mas pode haver necessidade de futuramente eles também fazerem essa certificação. Primeiramente, o que é o SAP Connector, né? O SAP Connector é um conjunto de conectores que podemos conectar tanto em ambiente transacional do SAP, como no Data Warehouse dele, conhecido como BW. O ambiente SAP transacional, a maioria das pessoas conhecem como R3, que era até a versão 4.6. Hoje, as versões mais novas, eles chamam de ECC. Ok? São até sinônimos as informações. O que nos importa é que uma extrai diretamente do transacional e a outra é o ambiente de BW, né? Que é o Data Warehouse do SAP. O conector SAP permite que os clientes SAP tenham acesso rápido e fácil a todos os dados ocultos em diferentes sistemas SAP. Tá? Inclusive, caso prático, aconteceu isso ontem. Estava trabalhando com SAP em um cliente. O cara pediu para juntar duas informações de dois módulos e eu facilmente juntei. Ele me comentou que solicitaram isso em BW e o pessoal deu um longo prazo para fazer a mesma coisa que foi feito em ClickView. Os dados do SAP podem ser facilmente combinados com dados não SAP. Então, você pode buscar informações de outras fontes de dados, seja ela em base de dados, seja ela em arquivos Excel, arquivos XML, arquivos que vocês já estão acostumados a trabalhar no mundo ClickView. Certo? O conector, ele gera um grande valor em cima dos sistemas SAP, porque em questões de semanas nós conseguimos demonstrar informações que através do processo normal, que é via BW, muitas vezes são meses para fazer a mesma análise. Aqui nós temos a parte inferior dessa tela, nós temos aqui o ClickView Developer ou o Publisher, certo? Que ele faz as conexões e os tipos de conexão que nós temos. A gente vai ver cada uma delas especificamente, um pouquinho de detalhe em cada uma delas, né? Então, nos sistemas transacionais, nós temos o SQL Connector, o Query Connector, o Report Connector, o Extractor Connector e o Batch Connector. Todos esses vão diretamente no transacional. Ok? Nós temos dois conectores específicos
para ambiente de BW, que é o Data Warehouse do SAP. Um deles é o OLAP Connector e a outra é o DSO ou ODS Connector. DSO e ODS são sinônimos também no mundo SAP. Ok? Alternativamente, nós também podemos utilizar o SQL Connector para extrair informações do BW. Ok? Mas mais à frente eu vou comentar sobre isso. Trabalhando com o nosso SAP BI, SAP BW, desculpa, como principal Data Warehouse. Então, tranquilamente, através do ClickView, você consegue ler as informações do SAP BW, ok? E facilmente você reaproveita todo o investimento feito pelo seu cliente, ok? Tem integração total com esse ambiente, tanto pegando os infocubos como as DSOs, tá? Aí eu não vou entrar muito em detalhe como é que funciona o BW, porque não é especificamente o foco dessa apresentação, ok? Então, como nós temos no nosso ClickView, você tem um excelente desempenho, uma consulta razoavelmente rápida de extração de dados, tem um BI entregando no ClickView, consultando o BW, com extrema facilidade de uso, a possibilidade de mobilidade, né? Você entregar isso aí em dispositivos móveis, redução de complexidade do SAP BI e o custo total de propriedade, ok? Que é o TCO. Rápido desenvolvimento para novas aplicações, tá? E acesso contínuo aos dados detalhados das transações. É claro que essas informações elas têm que estar carregadas também no ambiente BW, ok? Além de nós trabalharmos com o BW do SAP, né, que é o Data Warehouse do SAP, nós também podemos ter a coexistência de um Data Warehouse tradicional. Nesse caso, nós continuamos aproveitando toda a infraestrutura e investimento feito pelo seu cliente ou por vocês, certo? Continuamos com excelente desempenho, porque nós conseguimos extrair informação tanto do BW como do Data Warehouse tradicional. E os benefícios continuam sendo os mesmos, né? Disponibilidade móvel, excelente desempenho, BI com extrema facilidade de uso, desenvolvimento rápido de aplicações, acesso contínuo aos dados, redução do custo total de propriedade e da complexidade do SAP, integração com dados no SAP é perfeita, né? E em uma aplicação você consegue ter tanto os dados oriundos do SAP BW, como os dados oriundos do seu Data Warehouse tradicional. Ok? Tradicionalmente, em ambientes SAP, nós temos o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de qualidade ou QA e o ambiente de produção, certo? Depende do que você está fazendo, tá? Recomendamos sempre o ambiente de desenvolvimento ou qualidade para fazer a extração.
Esses ambientes são gerenciados pela equipe SAP, sendo que, para nós, do ThinkView, necessitarmos efetuar a extração, é necessário fazer uma série de configurações, tá? E essas configurações têm que ser feitas pelo profissional Basis do SAP. Okay? Normalmente, em 99% dos casos, eu já trabalhei até hoje, o Basis faz isso aí e com uma certa dificuldade, tá? Para vocês terem uma ideia, só teve 2 ocasiões que até hoje o Basis fez 100% correto. Ok? Então, todos os demais, os que eu falo que 99% dos casos, geram alguns problemas. E, muitas vezes, eles não leem por completo o manual do SAP Connector. É um manual extenso, mas bem detalhado e fala certinho como devemos fazer, ou como o Basis deve fazer o seu trabalho do lado do SAP. Ok? O ambiente de desenvolvimento no SAP, nem sempre os dados estão, eles chamam de refresh de dados, né? Nem sempre os dados são feitos esse refresh. Muitas vezes os dados são muito antigos. O de qualidade já é um pouco mais próximo ao de produção. E produção é produção mesmo. Recomendação de dados de produção é somente quando o projeto entrar em produção efetivamente. Ok? Vamos começar a falar agora dos conectores que nós temos no ambiente SAP. Tá? O primeiro conector é o SAP SQL Connect. Ok? Ele faz a geração e execução de OpenSQL. Então, ele executa esse SQL utilizando módulos RFC dentro do ambiente BW. Ok? Para funcionar este conector, é obrigatório a instalação dos transports ou requests no ambiente SAP. Ok? Quando você faz a instalação do SQL Connector em sua máquina, é disponibilizado dentro de um diretório quais são os arquivos para os ambientes do SAP que devem ser aplicados. Então, nós temos os transports ou requests e o Basis deve fazer a aplicação. Ele deve instalar no ambiente SAP. Além disso, existe uma série de configurações que devem ser feitas para o usuário que o ClickView irá utilizar para efetuar a extração dos dados. Esse procedimento também está atrelado à tarefa do Basis. O Basis tem que simplesmente aplicar os transportes, fazer a instalação, passar o usuário de senha para nós, e nós podemos fazer o teste de conexão. Ok? Antes de fazermos o teste, é claro, tem algumas questões em referente ao SAP SQL Connect. Nós temos tradicionalmente nas últimas versões apenas 2 versões de SAP Basis, ok? É a 6.10 e a 6.20, certo? Que chamam de R3, e 6.4 ou superior, que são chamadas de ECC, que é o 5 ou 6, né? Muitas vezes o pessoal pergunta, qual a versão do SAP que você tem? Eu tenho a versão 6. Se tem a versão 6, sabe que o arquivo que deve ser utilizado para a instalação de requests do transporte é do pacote especificamente dessa versão, 6.4 ou superior. A instalação dos transportes, como eu falei anteriormente, é feita pelo Basis, tá? Sendo que ele vai aplicar essas RFCs no ambiente, vai criar um usuário específico, ok?
com uma série de configurações. Caso o usuário seja de ambiente BW, também pode ser que tenha o acesso a informações do BW, ok? A aplicação desses transportes do requests, ele tem 3 pacotes. Os pacotes têm que ser sempre na ordem correta, tá? Ou seja, do maior número para o menor, tá? Por exemplo, a versão que eu estava trabalhando ontem era 5.7, então tinha o final 75, tinha o final 29 e tinha o final 14. Tinha que ser a aplicação feita nessa ordem específica. Caso não faça nessa ordem, é 100% de certeza que vai dar problema. Ok? Então o Basis tem que se atentar a isso. Essa informação está escrita no manual, tá? Que tem que ser na ordem descrita como está o pacote no manual. Tá? Além disso, nós devemos configurar a função de extração de dados para o TripView e fazer os testes de extração personalizada. Tá? Para fazermos o teste de extração, existe uma transação específica que, com a aplicação dos transports, ele cria uma transação /n/qpt vc/sql, que aparece nessa telinha aqui, que vocês estão visualizando. É claro que para nós fazermos esse teste, é necessário que efetuem o login com o usuário e a senha criada pelo Base. Certo? Normalmente, o Base já faz esse teste, tá? Normalmente ele já faz. Caso ele tenha falado para vocês que já fez o teste e der algum problema, solicito a vocês que solicitem ao Basis mostrar esse teste especificamente na frente de vocês. Já teve situações em que o Basis falou que fez o teste e a hora que foi fazer o OpenStream e FatStream não deu problema. Certo? Então, é um teste simples e extremamente necessário. Com isso, prova que efetivamente o usuário criado pelo Basis está funcionando de forma correta. Após a aplicação dos transportes no ambiente, após a criação do usuário e após a sua instalação do TripView Connector no ambiente que vocês vão trabalhar, é hora de efetuarmos a conexão. Para nós efetuarmos a conexão, nós temos aqui na OneScript a parte de dados, base de dados, o SAP Connector, ok? Que é o que vai extrair a informação diretamente do sistema transacional. Ao escolher a DLL do SAP Connector e solicitar a conexão, vai aparecer essa telinha de conexão com o ambiente SAP. Aqui nós temos o IP do servidor ou o nome, tanto faz. O cliente aqui é o mandante, certo? Muitas vezes eles passam a informação deles, passam a informação de conexão, sem informar o mandante. Tá? Então é extremamente importante saber qual é o mandante que possui os dados. Tá? E o System Number do SAP, também é importante. E colocar o usuário e a senha disponibilizada pelo deles. Após a informação desses dados, obrigatoriamente tem que clicar em Test Connection, temos que testar a conexão. Caso deu algum erro, vai mostrar a mensagem de erro e você pode visualizar através do botão Log. Então você clica no Log e ele vai dar a mensagem dizendo qual foi o problema que ele encontrou na conexão. Por exemplo, se eu vou passar o número de sistema 007 do cliente ali, ou mandante, ao invés de ser 800,
seja 320, e nesse ambiente, nesse system number, não existir este mandante, pode dar uma mensagem, né? Mandante 320 inexistente. Então, tem que corrigir e informar o mandante correto. Ok? Depois de dar o teste com sucesso, o botão OK será habilitado. Clique no botão OK e vai aparecer a conexão com o SAP. Sendo a conexão uma conexão customizada. Aqui ele informa qual o arquivo de conexão que ele vai utilizar, DLL, as informações do System Number, do cliente, do mandante, e mais algumas outras informações, sendo que o usuário e a senha sempre são criptografadas. Ok? Nessa string de conexão, existe uma série de parâmetros que podem ser alterados. Mais à frente eu vou comentar sobre isso. Depois eu vou mostrar para vocês, com a utilização do SQL Connector, como é que a gente utiliza o nosso Script Builder, tá? Primeiro eu vou falar sobre todas as formas de conexão, para depois falar sobre o Script Builder mais ao final, ok? O OLAP Connector. O OLAP Connector, ele gera informação, gera um pseudo MDX. Ou seja, é uma consulta OLAP tradicional. Tá? Então, quem já trabalhou com alguma outra ferramenta de cubo, VI que trabalha com cubo, a geração do MDX é o formato de extração de dados que ele faz. Ele usa o OLAP-BAP, que é uma conexão específica do SAP, e pode ler as consultas DEX e o InfoCubo do BW. InfoCubo do BW é uma estrutura física que nós temos dentro do BW. Você pode ir diretamente nessa estrutura e buscar os dados, ok? Ou através de uma consulta DEX Query. Essa consulta ela deve ser habilitada para funcionar a extração. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Nesse caso, sempre vai retornar uma tabela única para o ClipView. Então você vai escolher quais são as informações que você quer. Mais à frente eu vou mostrar certinho a tela. Para esse ambiente, não há necessidade de instalação dos trânsitos. Existem algumas requests de configuração de usuário e a configuração de usuário especificamente, que tem que ser feita também pelo build. Tá? Os pré-requisitos do OLAP Connector, né? Versão mínima para cada um dos ambientes e o pacote necessário, né? Então, a versão 3.0b tem que ter no mínimo o pacote 30 ou superior, e assim sucessivamente. Ok? Caso você vá utilizar uma consulta, uma query, que ela é originada assim, em cima de um cubo ou de uma DSO, tanto faz, essa query tem que ser marcada como uma consulta DEX, que é como é chamado no SAP. Para isso, nós temos o nome da query, conforme está mostrando a imagem do seu lado, certo? E ela tem que permitir o acesso externo. Ok? Se não permitir esse acesso externo, a query não fica disponível no ambiente do ClipView. Tá? Então, obrigatoriamente, quando você for trabalhar com uma query, essa opção tem que estar marcada. Senão, não funciona. Ok? E a telinha aqui pode ser um pouquinho diferente, mas normalmente também quem faz isso aqui não é nem o Baseline nesse caso, é o pessoal de BW que cuida de todo esse ambiente, eles que fazem a configuração desse objeto, permitindo o acesso. Tá? Para nós fazermos a conexão com o ambiente OLAP Connector, nós selecionamos a DLL, SAP OLAP Connector,
e solicitamos a conexão. A conexão, a telinha de conexão, ela é exatamente igual à tela anterior que eu mostrei no SAP Connect, lá no SQL Connect, ok? É exatamente a mesma tela. O procedimento é o mesmo. Informa o cliente, informa o system number, informa o servidor, login e senha, faz teste de conexão. Se a conexão for bem sucedida, habilita o botão OK. Clicando em OK, ele gera string de conexão no ambiente do ClickView. Depois de fazer essa conexão, você pode clicar nesse botão chamado Cubos. Tá? Ao clicar nesse botão chamado Cubos, aparece essa telinha que está ao lado direito, onde você tem todos os atributos disponíveis num determinado cubo ou numa determinada query. Ok? Aqui em cima, falando de todas as informações disponíveis nessa tela aqui que vocês estão visualizando, nós temos aqui o Info Provider. Info Provider, normalmente, temos duas opções, né? Uma chamada InfoCubo, que são todos os cubos disponíveis, e a outra é quando um cubo já possui uma query, e essa query já está habilitada com a opção Back. E aí você consegue utilizar aqui, ao invés do InfoCubo, você só coloca diretamente o nome do cubo, que é esse caso aqui. Ok? Aqui nós temos o nome de um cubo. E ao lado direito, em query, é a query feita em cima desse cubo. Caso você não tenha essa opção de query, você pode diretamente utilizar o cubo. Ou seja, aqui no InfoProvider vai ser InfoCubo, o nome da informação, e aqui no query vai ter todos os cubos disponíveis. Ok? Além dessas informações, que nós temos aqui, qual é o InfoProvider e qual é a query, quando você seleciona essas duas informações, aparecem detalhes embaixo, que são as características ou atributos navegacionais, e para nós temos um outro conceito comumente chamado de dimensões. Quais são as dimensões utilizadas para essa query ou para este cubo? As key figures são as métricas, é o que você vai trazer de dentro do cubo que está sendo calculado. Tá? Mais ao lado direito, nós temos as variáveis. Ou seja, eu posso passar informações através de variáveis. Tá? Essas variáveis são criadas na query ou no cubo. Ok? E nós conseguimos também alimentar informações da variável, por exemplo, início e fim de um período. Ok? Além dessas informações da parte superior, nós temos aqui na parte onde está escrito count e hierarquia, então nós também conseguimos trazer a hierarquia da informação. Tá? Ok? Além disso, temos o botão aqui, um checkbox, na verdade, escrito Include All Values. Ou seja, você vai trazer todos os valores daquela característica específica que está sendo exibida nesse momento. Você pode fazer um slicing, fatiar esse cubo especificamente. Você pode desmarcar essa opção. Quando você faz isso, a característica que está marcada nesse momento vai aparecer todos os valores disponíveis para ela. Atenção! Tomem cuidado quando a característica é de uma granularidade muito baixa. Por exemplo, o número da nota fiscal. Pode demorar muito o resultado disso e até, às vezes, travar a conexão. Ok? Então, tomem cuidado com essa situação. Quando vocês vão fazendo a seleção das características, das key figures, fazendo slice ou não, e alimentando as variáveis, o ClickView vai mostrando na parte inferior como vai ficar a sua extração de dados. Ok? Então, aqui já tem um exemplo de como será o seu MDX de extração deste cubo. Aqui tem um exemplo de extração de um cubo. Ok? Então, aqui é um select pseudo-MDX. É claro que o processo de wizard do ClickView já dá um nome a essa tabela,
E no final já faz um store, QVD e um drop table. Ok? Esse é o processo natural do ClickView. Aqui eu eliminei essas informações, deixando apenas como é a consulta MDX. Então aqui nós temos as características, que são as dimensões, as métricas, sendo informada pelo um ID, e aqui ele coloca um comentário de que está sendo feito lá no BW, tá? Caso a query ou o cubo seja criado novamente, certo? Prestem muito bem atenção nesse ponto, porque a sua query, a sua consulta, esse MDX vai deixar de funcionar. Porque às vezes eles alteram as ordens, alteram os nomes, e esse identificador aqui, gigantesco, é alterado. Então, a melhor coisa que tem que fazer, altera a sua query. Para alterar essa sua consulta, quando você vai no lado do select, aqui nesse exemplo, no script vai ter um martelinho do lado esquerdo. Quando você clica nesse martelinho, ele vai trazer de novo a tela anterior, que é essa aqui. Já com as características e com as keysfigures, todas as informações setadas conforme você tinha anteriormente, ok? Além dessas métricas, nós podemos fazer o fatiamento dos dados. Por exemplo, quando o seu cubo ou a sua query existe a possibilidade de muito volume de dados, ou seja, a Clicktech recomenda em torno de mais de 10 milhões, temos que tomar cuidado em relação à extração de um cubo, tá? Então, o que você tem que fazer? É extremamente recomendável você fazer um fatiamento desses dados. Ou seja, você só vai trazendo as suas fatias conforme a sua necessidade. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando o cliente como uma fatia. Mas uma boa prática, por exemplo, é a utilização do ano e mês, né, que muitos dos públicos possuem essa informação. Tá? Ou nesse caso aqui, eu poderia trazer o material, ou poderia utilizar o CAUI, e são dimensões disponíveis em meu cubo. Ok? E é claro, se você for fazer uma extração através de repetição de informação, né? 1º de janeiro, depois fevereiro, assim sucessivamente, você coloca isso no laço de repetição dentro do seu script, vai gerando um QVD para cada um dos períodos e você vai ter a extração completa dos dados necessários. Ok? Continuando os formas de extração, nós temos o DSO ou ODS Connector. Ele também extrai informações de uma estrutura chamada ODS do BW. Ele utiliza o ODS BAP para trazer os dados. Nós podemos fazer queries, cláusulas where, nesse nosso ODS. Que a cláusula where ela é semelhante ao slice feito no cubo. Tá? Da mesma forma, na OLAP retorna uma tabela para o ClickView. Esse também não há necessidade de instalação dos transportes, ok? Mas a configuração do usuário é necessária. Tá? Então, cada um dos tipos de conexão, nós temos um formato de conexão, um tipo de usuário que deve ser feito com os seus privilégios. Ok? A conexão com o ODS ou SO Connector, então você seleciona em base da sua DLL de DSO Connector, solicita a conexão, a tela de conexão é exatamente igual à primeira mostrada, não muda em nada, tá? Só que ao clicar no botão DSO ODS, você vai ter essa telinha que está ao seu lado direito, ok? Então aqui você tem a info área, qual é a DSO e quais são os campos pertinentes naquela DSO. Tá? Uma diferença muito grande em relação
a extração de dados via DSO e via OLAP é que na DSO você não traz texto nenhum, você traz códigos. Ok? Então, por exemplo, o campo chamado ZeroBillDate vai trazer um código específico. É claro que o código demonstrado nesse campo ele é muito semelhante a uma data. Tá? A data padrão no ambiente SAP é ano, mês e dia. Tá? E aqui você não traz a descrição. Na query, no SQL Connector, quando você, não, desculpa, no OLAP Connector, quando você seleciona uma característica específica, por exemplo, país, ele sempre vai trazer dois campos adicionais, sempre dois campos para cada característica. Tá? Um campo que vai ser a chave, que é o código, e um outro campo que é o texto. Tá? Sempre vai ser assim. Ok? Aqui na DSO, ele não vai trazer o texto, ele só traz o código. E aí tem que ter um outro trabalho de trazer as informações de texto para cada um dos códigos necessários na DSO. Ok? A consulta, a cláusula where da query, ela também tem uma particularidade. Tá? Então, vocês podem consultar o manual e lá vai ter a cláusula where que ela é um pouquinho diferente. Né? Não é o nome do campo igual ao valor. Né? Então, para ser igual é EQ, tem a opção de maior, menor, tem uma série de peculiaridades específicas do DSO Connect. Ok? Aqui um exemplo de fração no lado esquerdo de uma DSO, né? Então, faz um SQL select, os campos, a minha DSO, estou passando aqui nesse caso uma cláusula where, onde o bill date, né, o campo bill date, tem que ser entre dia 1º de 2 de 2013 e dia 28 de 2 de 2013, e ele vai trazer esses dados especificamente. Ok? O SAP Query Connector. SAP Query Connector, você vai extrair especificamente de uma query feita no ambiente do transacional. Ok? No ambiente do transacional. Então você vai diretamente no transacional, pode ser tanto o R3 como o SC, não tem diferença nenhuma. Ele obrigatoriamente utiliza os módulos da RFC e os transportes são necessários também. Tá? Toda vez que você for trabalhar no ambiente transacional, os transportes têm que ser instalados no ambiente. Tá? Lembrando que nós temos no mundo SAP, tradicionalmente, 3 ambientes. Né? Só para recordar. Desenvolvimento, qualidade, OQA e produção. Para cada um deles, os transportes têm que ser aplicados ou instalados. Né? Normalmente eles fazem esse desenvolvimento e aí eles chamam de subir para o ambiente de qualidade e depois subir para o ambiente de produção. Esse é o processo tradicional do mundo SAP. Tá? Aqui nós temos a telinha, né? A conexão a gente solicita, pega aqui a DLL de Query Connector, né? SAP Query Connector, seleciona, faz a conexão da mesma forma como feito anteriormente e seleciona queries. Tá? Aqui as queries têm que estar disponíveis para o usuário que vai fazer essa consulta. Tá? E ao selecionar a query, você pode ter o preview de dados que vai ser retornado. Ok? SAP Report Connector. O SAP Report Connector é utilizado para extrair dados de relatórios feitos no SAP, lá no ambiente transacional. Tá? Então, nesse caso, também utiliza os módulos RFC
que os transportes necessitam ser instalados no ambiente. Tá? Da mesma forma, em todo o ambiente transacional, tanto ECC como R3, é necessário a aplicação desses transportes. Ok? A conexão com o ambiente. Então, nós temos aqui o conector SAP Report Connector. Você clica no botão conectar. O processo de conexão é igual a todos os demais. Forma login, senha, usuário, mandante e system number do servidor. E faz o teste de conexão. Depois de gerar o string, você pode clicar em Reports. Um detalhe importante aqui no report é que ele precisa de um ID. O ID do report tem que ser informado para ele poder funcionar. O ClickView não busca automaticamente quais são os reportes disponíveis, tá? Então, para isso, no ambiente SAP, tem que solicitar qual é o ID do reporte a ser trabalhado. Ok? Além disso, depois de ter feito esse processo e você informar qual é o ID do reporte a ser trabalhado no ClickView, você vai utilizar quais são os delimitadores que esse reporte trabalha. Tá? Então, nós temos aqui algumas opções. Né? Você escolhe conforme a situação e dá um aplicar e ele vai ter uma telinha aqui de como ele vai efetivamente trazer os dados. Ok? SAP Extractor Connector. Esse cara foi feito recentemente, né, entre as últimas versões do SAP Connector. Ele foi feito para a utilização do próprio extrator do SAP. Então, nesse caso, é utilizado através de OpenSQL. Necessitamos obrigatoriamente das RFCs. Com isso, também necessitamos da aplicação dos transportes no ambiente. Tá? Esse extrator, ele vai lá utilizar os extratores disponíveis na SAP. Você pode, por exemplo, pegar os extratores standards que já estão lá no SAP. Tem uma série de configurações que têm que ser feitas no ambiente SAP para o ClickView trabalhar com esse extrator especificamente. Ok? Então, uma das grandes vantagens, eu vou falar mais à frente, né, as vantagens do extrator. Ok? Então, método de extração padrão do SAP. É como se fosse o próprio SAP extraindo os dados do SAP. Então, tem uma vantagem significativa aí nesse conector aí, que foi feito a partir da versão 5.7. Tá? Então, ele vai fazer a utilização da extração dos dados dos conectores e vai gerar da mesma forma uma tabela dentro do ClickView que pode ser armazenada em QGBoost. Né? Para a extração dos conectores, nós temos que selecionar ali SAP SPR Connector, solicitar a conexão, da mesma forma que o nome do usuário, senha, servidor, mandante e system number. Tá? E aqui nós temos os extratores disponíveis. Ok? Além disso, nós podemos pegar os extratores completos que estão ali, utilização completa dos extratores. Nós podemos fazer a utilização específica de um extrator para extrair apenas as hierarquias. Então, nós temos tipos diferentes de extrator, né? Extrator aqui, show spectrum e show hierarchies, fazer as hierarquias. Uma outra vantagem que nós temos com a utilização dos extratores é a carga delta. A carga delta é a carga incremental, né? Só que no mundo SAP, essa carga tradicionalmente é chamada de carga delta. Ok? E uma outra vantagem que nós temos aqui também em cima do SAP, do extrator Connector, é a utilização das rotinas já pré-definidas. O próprio SAP tem uma série de rotinas já feitas para extrair os dados dos módulos que ele compõe. Então, na maioria dos casos, as pessoas simplesmente habilitam os extratores padrões para pegar os dados lá do ambiente transacional e levar esses valores para o mundo BW. Ok?
que é o ambiente de data house do SAP, ok? As vantagens de utilizarmos o Starter Connector, SAP Starter Connector, né? Então você utiliza os extratores da SAP, tornando mais fácil de utilizar as fontes de dados envolvidas, que já são feitas pelo próprio SAP. A vantagem é de mínima competência em relação ao modelo. É claro que quanto mais conhecimento, melhor. Mas você não tem a necessidade de um entendimento completo do modelo de dados do SAP para efetuar as extrações. Tá? Outra vantagem é que várias fontes de dados extratores podem ser incluídos no mecanismo de delta, como eu já havia comentado anteriormente. Tá? É uma grande ajuda no desenvolvimento das aplicações, né? Porque você consegue extrair apenas os dados novos. E, como eu já havia falado anteriormente, o uso das funções do SAP, e já programas normalizados pela própria SAP. Então você reaproveita todo o conhecimento que a própria SAP já fez e já disponibilizou nos ambientes. E só aproveita esses dados. E o nosso último conector é o BAT Connector. Então o BAT Connector ele se conecta aos módulos de função remotas habilitados no SAP. Com isso, ele também necessita dos RFCs, ok? E, consequentemente, os transportes devem ser instalados no ambiente. Nesse caso, nós podemos utilizar o processo de cadeia ou o process chain, que normalmente eles chamam, né, para agendamento de carga através do próprio SAP. Então, o próprio SAP consegue trabalhar e informar através do process chain, disparando uma consulta para o ClickView. A forma de conexão, a gente seleciona a DLL SAP BAT Connector, clicamos em conectar da mesma forma, e fizemos a conexão, geramos a string de conexão, e depois clicamos no botão BAT. Esse botão BAT você vai ter qual o seu script que vai ser executado, e pode ser que esse script exista alguns parâmetros. Por exemplo, aqui, estou informando a linguagem, no caso aqui está em inglês, eu poderia especificar outra linguagem, português, PPT, por exemplo, não tem problema nenhum. Tá? Então, você consegue utilizar funções do próprio SAP no ClickView. Ao fazermos qualquer conexão, qualquer teste de conexão, o ClickView sempre gera arquivos de log. Esses arquivos de log, tradicionalmente, são gravados dentro do diretório Program Data, ClickText, Custom Data, SQL, QV, SAP Connector /log, conforme está demonstrado aqui embaixo. Então nós temos aqui alguns exemplos, né, um exemplo de extrator, um exemplo de SAP SQL e um exemplo de teste de conexão. Ok? Além da conexão tradicional, que qualquer um dos conectores do SAP gera, nós temos uma série de configurações que nós podemos fazer na conexão. Por exemplo, nós podemos colocar uma informação chamada log file, onde você vai determinar qual o início do nome do arquivo. A data, hora, minuto e segundo já é padrão. Isso não tem como mudar. Ok? Então já é nesse padrão. O que você pode fazer é alterar o início do nome do arquivo. No exemplo que eu estou passando aqui, a conexão será alterada para OLAP underline. Então o nome do arquivo será OLAP underline e os valores especificamente. Caso você não utilize essa diretiva de script, o padrão do ClickView é gerar o nome do arquivo exatamente com o nome da DLL. Por exemplo, QV, OLAP, Connector e a data, hora, minuto, segundo da execução do processo. Caso tenha execução em mais uma hora, na mesma hora, no mesmo minuto, ele vai incrementando o valor ali
né, entre 0 e 1 e tudo mais. Para mais detalhes nas nossas streams de conexão, nós temos um manual que tem uma série de configurações. Tá? Então, assim, essa série de configurações é importantíssima dar uma lida, dar uma analisada, porque em ambientes de ambiente SAP, normalmente nós temos que fazer algumas configurações dessa conexão para poder extrairmos os dados. Em muitos casos, o volume de dados é grande e o próprio SAP corta a conexão com o banco de dados. Então é extremamente importante a utilização desses conectores, a utilização desses logs. Tá? Kickstart. A KickTech desenvolveu vários aplicativos, várias aplicações já prontinhas para o ambiente SAP. Ok? Então nós temos várias aplicações. Essas aplicações elas possuem tradicionalmente 2 ou 3 arquivos. Um arquivo de extração de dados, um arquivo de layout da aplicação, onde você vai ter seus gráficos, e um arquivo de guia, que é como você faz para configurar, para extrair os dados do SAP. Tá? Esses conectores só funcionam com as tabelas standard. Tabelas customizadas, as famosas tabelas Z, não funcionam para esses clickstarts, ok? Você consegue rapidamente mostrar o valor para TI no ambiente SAP, certo? E prontamente ela já dá uma resposta ao negócio, de forma muito rápida. Tá? Então, por exemplo, se você chegar hoje no ambiente SAP, pegar qualquer um desses extratores, desses quickstarts aqui que estão prontinhos, e executar no ambiente do cliente, vamos exagerar assim, que daí vai depender do tempo de extração, né, de dados do ambiente. Mas vamos exagerar que no final do dia, na pior das hipóteses, já consegue mostrar os dados para o cliente. Ok? Aqui nós temos um exemplo do Kickstart para FI. Tá? Então nós temos um arquivo que é o gerador de QVD. O que você apenas tem que fazer é configurar o diretório de extração de dados. Além disso, informar qual o período de extração, o ano, né? Por exemplo, 2012 em diante. Tá? Isso você faz no gerador. Executar o processo, ele vai gerar arquivos QVD. Esses arquivos QVDs, por sua vez, vão ser lidos pela segunda aplicação, que é a SAP FI. Essa aplicação lê os QVDs e já sai com os dados do seu cliente ou do ambiente que vocês estão trabalhando com o SAP. Tá? Além desses 2 arquivos QVW, nós temos um arquivo de documentação especificamente. Ok? É bem tranquila a utilização desses Kickstarts. Para procurar o Kickstart, você pode acessar o Salesforce da KickTech e lá vai estar os Kickstarts. Ah, mas eu não tenho acesso ao Salesforce. Não tem problema nenhum. Você pode acessar a comunidade do ClickView e lá tem um grupo específico para o SAP e lá vão estar os Kickstarts disponibilizados pela comunidade, ok? A comunidade já andou disponibilizando por lá esses Kickstarts. O Script Builder. A primeira vez que eu trabalhei com SAP, isso foi em 2008, quando eu mostrei esse Script Builder para um consultor de SAP, o cara queria a aplicação para ele. Por quê? Ele consegue ler todo o dicionário de dados do SAP, inclusive tabelas customizadas, tabelas V. Ele extrai todos os textos de cada um dos campos. E cada um dos campos no SAP tem 3 configurações de texto. A curta, a média e a longa. Ele traz todas. As configurações de texto em várias linguagens. Por exemplo, inglês, espanhol, alemão, português. Então, tudo isso você faz com esse Script Builder. Além disso,
você faz a extração Script Builder, depois ele consegue gerar para você a extração específica de uma tabela. Ele já gera a consulta ao banco de dados, a alteração dos nomes, conforme a nomenclatura disponibilizada no próprio SAP, tá? E gera o SQL, a consulta, já com o store do TVD e apagando a tabela de memória. Tá? O local tradicional do diretório, de onde fica o Script Builder, é nesse diretório específico. Né? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez a conexão do SQL Connector para o primeiro, depois de ter feito a conexão, tinha um botão lá chamado Script Builder. Né? Então você pode clicar através daquele botão e ele já vai abrir a aplicação do Script Builder. Essa aplicação ela é feita em duas aplicações. A primeira, que é a que lê todo o dicionário de dados do SAP, que é a Reload SAP BB. E a segunda é o propriamente Script Builder, que vai ler os PDDs gerados pela primeira aplicação. Eu vou abrir a aplicação aqui. Vou compartilhar aqui para vocês. Estão visualizando o ClickView aqui agora? Certo? A única configuração que nós temos aqui para fazer é qual é a linguagem. Tradicionalmente, aqui vem de inglês. Certo? Você pode extrair em PT, que é português. Certo? Você pode extrair em alemão, em espanhol, ou conforme a linguagem disponível no ambiente que vocês estão trabalhando. Okay? Além dessa configuração aqui, nós precisamos fazer a configuração no script. Eu não tenho base SAP aqui para mostrar para vocês o processo de conexão, mas eu já consigo mostrar aqui a conexão feita, né? Então aqui uma conexão feita no ambiente SAP, ele vai começar a extrair todos os dados do dicionário de dados do ambiente SAP. Tá? Esse processo normalmente demora aí uma meia hora no máximo, né? Para extrair todos os dados. Depois de ele extrair todos esses dados, ele vai gerar arquivos QVDs, ok? Em um diretório específico, já pré-definido. Se vocês quiserem alterar, fiquem à vontade. Só tomem cuidado que vocês têm que alterar depois do Script Builder. Então, vou voltar para a apresentação. Depois de executar o Reload SAP, vamos visualizar os dados dentro do Script Builder. Aqui é uma aplicação ClickView que nos auxilia. Opa, só um pouquinho aqui. Vamos abrir o ClickView. Ok? Estão vendo aqui a aplicação? Então essa aplicação tem várias abas. Tá? Se você não alterar nada dentro do seu diretório, você só vai executar esse processo aqui. Aqui temos o script que está disponível para consulta, né? Então aqui vai pegar todos os dados dentro de um diretório chamado TVD, que é tradicional, o mesmo diretório que grava a outra aplicação. E aqui nós temos todas as tabelas do SAP, todas. Então, por exemplo, PA0001. Ok? Essa é uma tabela de funcionários. Então você clica aqui, aqui eu tenho todos os campos de funcionários. Certo? Então, tem uma série de informações que nós temos aqui. Aqui nós temos as tabelas mais populares. Por exemplo, do módulo SI. Então, nós temos aqui quais são as tabelas. Do módulo HR, quais são as tabelas. Do módulo MM, quais são as tabelas. E assim sucessivamente. Além disso, nós temos a opção de verificar quais são as tabelas e quais suas associações. Então, essa tabela aqui, existem algumas associações com outras tabelas.
ok? Além disso, nós temos nessa aplicação o Data Model. Por exemplo, se eu pegar aqui FICO, ele já vai dar aqui as tabelas de CO, as tabelas de FI, de CO e ah, suas associações, né? Na verdade, seus relacionamentos, né? Associações é coisa de ClickView, ok? Isso aqui é muito interessante. Então, de vários módulos, ele vai mostrando as aplicações aí e os dados, quais são as tabelas, quais são os campos-chave entre elas, ok? E a aba mais bacana é essa aqui. Ela gera o seu script de extração de dados. Então você escolhe se o texto vai ser o curto, o médio ou o longo, certo? Você escolhe a tabela, vamos pegar a tabela PA001, que é a tabela de funcionário. Aqui tem todos os campos disponíveis. Eu posso selecionar quais os campos que eu quero, certo? Esses são os campos que eu quero dessa tabela. E clique no botão gerar script. Ele gera para você o script de extração de dados. Ok? Com isso vocês podem copiar e colar na aplicação que vocês estão fazendo a extração dos dados. Ok? Além disso, nós temos aqui a opção de qualificar o nome da tabela. No caso aqui está no primeiro campo que é o mandante, ponto .pa, ou não. Se eu não marco essa opção e gerar de novo o script, ele não põe no ponto nova tabela do lado. Ok? Às vezes isso é interessante para você carregar a tabela separadamente mesmo e depois só fazer a associação correta entre elas. Ok? Caso necessite fazer uma cláusula where, você também pode fazer por aqui. Né? Por exemplo, eu quero pegar esses dois campos aqui e pedir para gerar uma cláusula where. Então ele já gera aqui a cláusula where, é só colocar os valores aqui dentro. Da mesma forma, você pode copiar esses dados para a sua aplicação e estar fazendo a extração dos dados. Ok? Essa aplicação é muito útil quando você está trabalhando, é claro, diretamente com o ambiente do transacional, com o ambiente do ECC. Certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Agradeço a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer através do chat e eu respondo se for possível, né? Determinadas perguntas eu não consigo responder, porque tem questão de ambiente e tudo mais, eu não tenho ambiente aqui em minha mão. Mais alguém com alguma pergunta? Ninguém vai fazer uma pergunta?
está disponibilizando trial para prospects. Ok? Então, isso tem que ser conversado, como você é parceiro, você tem que conversar diretamente com o dele e ver o que ele vai dizer para ti sobre isso. Eu vou gerar um PDF dessa apresentação aí e vou encaminhar para vocês aí, para quem participou aí da apresentação, ok? Ok? Mas pode deixar que as solicitações feitas pelos senhores, né, e pelas senhoritas, será passada adiante, com certeza. Bom, pessoal, como ninguém mais tem pergunta nenhuma sobre o assunto, vou encerrar a apresentação. Agradeço novamente a participação e espero que tenham aproveitado o máximo possível dessa apresentação feita no vídeo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, um excelente final de semana. Um abraço.